Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero, nesse momento, trazer uma pequena reflexão, mas principalmente uma orientação sobre a fé salvadora, a fé no Senhor Jesus Cristo. Quero aqui trazer essa orientação. Os homens nascem de novo quando é gerado pelo Espírito de Deus. Esse é o primeiro ponto para a gente ter noção como podemos exercer a fé e entender como a fé se aperfeiçoa na vida do Filho de Deus. Neste caso, na salvação, há uma intervenção do Espírito de Deus, do poder de Deus, na vida do pecador. E essa intervenção de Deus que que entra na vida daquele que está morto espiritualmente e traz uma revivificação uma nova vida e uma consciência da renovação da mente, daquilo que é levado a crer na salvação, na obra salvadora do Senhor Jesus Cristo e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pela fé, isso tudo pode acontecer, desde que haja interesse de crer e de buscar o Senhor Jesus. E crendo na palavra escrita, isso tudo precisa ser pela fé. Crendo na palavra escrita, recebe o Senhor Jesus Cristo e crê pela fé naquilo que a Bíblia ensina. Crê pela fé naquilo que a Bíblia ensina. Mas para isso precisamos, pela fé também, conhecer a palavra de Deus. E diz que o Espírito Santo de Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que, se tornando crente no Senhor Jesus, nós possamos ser como primícia das suas criaturas. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Eu estou dando só as referências porque facilita para eu explicar aqui e também facilita para você entender e procurar como está escrito, para você crer o que Deus pode fazer. Pela fé, o pecador arrependido recebe o perdão dos seus pecados e recebe também o selo do Espírito Santo. Isso é muito importante. Para isso, você lê também em Efésios, capítulo 1, e versículo 12 e 13 por diante. Há uma relação do crente com Deus. E essa relação precisa ser na base da fé, com sinceridade e com aquilo que nós podemos crer pela fé o que Deus faz. Mas esse texto eu preciso ler para que você possa compreender com mais facilidade. É Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós quisermos agradar ao nosso Deus, precisamos exercer a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E diz mais, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Veja bem que é muito interessante isso. E dá o exemplo do versículo 7 daqueles que já passaram, por nós, que deixou o exemplo de fé, como a história de Noé. E é muito fácil a gente compreender a Bíblia buscando pela fé, entender aquilo que está escrito pelo Espírito de Deus, para que possamos viver essa vida justa pela fé na presença de Deus. O justo vive pela fé, porque crê na justiça de Deus. Veja que é muito, muito, muito interessante. Eu queria que você pudesse compreender
e colocar em prática e viver essa vida santa, essa vida confortável pela fé na presença de Deus. E assim o crente, com a mudança de caráter, ele pode tornar-se uma pessoa que não vive na face da terra como uma pessoa inútil, mas uma pessoa que a sua vida é uma vida frutífera de bondade, de misericórdia, de ação dentro da palavra de Deus. Não é simplesmente aquele que sai pelas portas ou pela rua fazendo qualquer benefício, sem direção, sem rumo, agradando a quem precisa e a quem não precisa. Isso é um estilo de caridade de determinadas religiões. E nós não somos religiosos, nós somos servidores de Cristo. Nós somos homens e mulheres de Deus que servem e adoram ao Senhor Jesus. Mas eu quero só ler essa passagem, que é muito interessante, essa passagem que nos orienta sobre esse caráter, essa nova vida frutífera diante do Senhor. É em 1 Pedro, veja bem, na primeira carta de Pedro, no capítulo... na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo de 5 a 7, que diz o seguinte: por isso mesmo, vós, reunido toda a vossa diligência, associei com a vossa fé a virtude. Veja bem, com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o domínio próprio. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. E com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Esse é o princípio de uma vida que dá frutos dentro daquilo que Deus nos orienta. Esse fruto não é porque eu agora decidi fazer, mas esse fruto é pela fé no Filho de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos oriente a cada dia viver essa vida de frutífera na presença de Deus. E pela fé também, você pode exercer outra atitude, crendo o que Jesus pode fazer. Em Mateus capítulo 15 e versículo 28 diz assim: quando a mulher cananeia pediu a Jesus que curasse sua filha. Aí o que Jesus disse, vamos ler para a gente não ficar só na conversa. Diz o seguinte, Mateus capítulo 15, versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, conforme a tua vontade. E desde aquele momento em diante, a sua filha ficou curada. Isso é fé. Fé em quem pode, fé em quem está disposto a nos ajudar e nos curar. Fé no Senhor Jesus Cristo, é o Criador dos céus e da terra e o Criador da nossa vida, e é quem nos conduz nessa caminhada pela fé até a volta de Cristo. Que Deus nos abençoe.